iniciamos mais um Voz Atípica podcast em parceria com o Shopping Pátio Alcântara e Excelência Filmes. E hoje a nossa convidada, Emanuele Rocha, que é mãe atípica, fundadora da Casa Atípica e da Casa Rara. Manu, que honra ter você aqui, um prazer. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial pra gente. Amém. Que Deus quiser. Bom, para começar, Manu, conta pra gente quem é a Emanuele, como surgiu a maternidade atípica na sua vida. Bruninha, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. Você sabe como eu sou sua fã. E eu falo isso para todo mundo, então não tem novidade, né? E a maternidade, ela chegou como um susto. Eu acho que para a maioria de nós, ela chega dessa forma. Eu recebi o diagnóstico assim, do nada. Eu procurei ajuda para o meu filho, que estava um pouco diferente. Sou mãe solo de gêmeos. E aí o Antônio, ele começou com 1 ano e meio a ficar um pouco diferente. Eu falei, não, deve ser tímido, porque minha mãe era uma pessoa mais reservada. E aí eu fui procurar psicóloga e falei, não, daqui a pouco ela vai dizer que da idade, é porque é genética, mãe, avó, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Ela veio para um relatório. Olha, então um relatório aqui, propondo neurologista, seu filho é autista. Isso é pediatra. É isso, a psicóloga. E aí, nisso, eu falei, não, peraí. Ele tá agora, né? Mas ele vai... Não, olha só, converse com o neurologista que você vai entender. E aí, aquilo foi um baque. Eu chorei muito, eu tive crise de ansiedade. Eu achei que fosse passar mal sempre, que eu não fosse conseguir. Não conseguia ler nada sobre o autismo, né? Que eu passava mal. Falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Como é que eu vou viver assim, né? E aí, nisso, eu entrei num grupo de mães, que foi o que me ajudou. E essa falta, né, de informação, você acredita que foi isso que te impulsionou a querer também fundar a Casa Atípica? Como é que foi? Sim, a casa ela veio porque quando eu entrei no grupo de mães, eu vi que tinham muitas ali que estavam numa situação pior, ou sem plano, ou sem familiar para ajudar. E eu falei, não, peraí. Aí, como eu tenho essa sensibilidade, é minha, né? De pensar mais no próximo do que em mim. Tem mesmo, gente, é verdade. E aí eu falei, não, peraí, eu comecei a esquecer do meu problema. Eu falei, não, meu filho está no tratamento, meu filho tem a medicação, tem tudo, né? O colégio que tem professor de apoio, que não vamos entrar nesse papo de colégio, mas tem professor de apoio lá. E aí eu vi crianças ali, adolescentes, tem tratamento, e eu falei, tem que ajudar de alguma forma. E comecei com a Feira Típica Cultural, que era geração de rendas para as mães. E aí depois comecei a fazer outros projetos. Que tinha começado com a feira. E a Roberta Maia, que me ajudou muito, né, na divulgação do Te Acolheu, a Roberta Maia. Roberta sempre impulsionando, né? Ela me ajudou bastante. E nisso eu comecei a fazer projetos com as mães. E aí veio o projeto de terapia com valor social, né, que a gente está conseguindo tirar muita gente da fila do SUS com esse projeto. Não é o que eu gostaria que fosse gratuito, mas não tem como, que a gente precisa pagar o profissional. Mesmo com a casa não recebendo nada, eu preciso cobrar. Sim, né? E como foi, falando especificamente da Casa Atípica, da instituição, como foi assim o start? Não, vamos fundar um espaço realmente. E aí foi quando, depois da feira, vieram as demandas e eu vi que tinha demanda para espaço físico, né? Eu não poderia seguir sem ter o espaço físico para acolher como casa. E aí veio o lar de todas as mães atípicas, não só de mães autistas, claro, né? A gente abraça todo mundo. E aí veio a Casa Atípica no Fonseca, um presente do meu pai. Comprou imóvel para mim e me deu o CNPJ da instituição dele, que era a AFADEF, de 96. Só que naquela época era deficiente físico. Eu nem consigo mais falar essa palavra deficiente, graças a Deus. Que cai em desuso mesmo, né? E aí eu usei o CNPJ dele, e isso abre portas, né? Mas um CNPJ antigo e tal. Então a gente hoje... Hoje são quantas unidades da Casa Atípica? Quais municípios? A gente tem uma sede grande, né? Que tem realmente um espaço bom, e tem um espaço de acolhimento em São Gonçalo e Itazoraí. Essa sede grande é a principal, que é essa do Fonseca, que eu já estive lá. E, gente, na fachada já é muito impactante, assim, sabe? É tudo muito lindo, muito organizado.
Convido todos, né? Conhecer também na Alameda. Isso, e Duarte fácil Galvão, acesso. Pode Duarte falar, Galvão 17 no Fonseca. Desceu no ponto de ônibus João Brasil. É só atravessar. Só atravessar. E é muito maravilhoso. Tá ficando cada dia mais ai, preciso retornar lá para fazer um vídeo atualizado para vocês. Isso, já tá faltando mesmo. E hoje vocês estão em quais municípios? E aí a gente está em São Gonçalo e Itaboraí com o espaço de acolhimento, porque ele é menor. Mas a gente optou por chegar devagar, pequeno e crescendo, né? Se adaptando. Se adaptando aos Niterói não, porque já é a minha casa, né? Sim. Então, e aí Maricá também a gente está procurando. Legal. Né? Maricá, Baixada, tudo a gente está procurando. É incrível que... São onde tem as demandas. Quando a gente tá de frente de algum movimento, as demandas elas aparecem de todos os lugares. Então a gente entende que não é só na nossa zona de conforto. Por exemplo, não é só no meu município São Gonçalo. Eu recebo feedback de mãe de Magé. Eu falo assim, gente, como que essa mãe tá me pedindo? Como que eu vou ajudar uma mãe lá em Magé? A gente acaba gerando um desafio, né? Anota. Vou chegar aí, anota município tal. E aí, isso aí. É realmente muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante, né? Um chamado, realmente. Sim, porque quando eu cheguei em Itaboraí, quando a gente anunciou, haveram mães do Instagram agradecendo, porque ninguém vai lá. Né? Ninguém vem pra cá. Sim. Ninguém vem. Eu recebo em ajudar a gente aqui. Aquilo, assim, eu fico muito sensibilizada, né? Porque eu me coloco no lugar delas. Sim. E aí eu sinto, parece que eu tô sentindo o que ela tá sentindo. Aí eu falo, gente, E hoje em dia, quando a gente fala de SUS e diagnóstico, a gente recebe um diagnóstico e não tem as portas, né, Manu? Tipo assim, toma o diagnóstico, se vira. Então a mãe fica realmente muito tempo ali buscando um caminho, buscando um espaço para que o seu filho tenha atendimentos que são essenciais para a evolução dos seus filhos. Então, a casa típica proporcionar, mesmo que é um valor social, você já expôs aqui que não é o seu desejo final, e eu tenho certeza que você vai alcançar de fazer um atendimento 100% gratuito, mas ainda que seja preço popular, é muito importante, porque é tudo muito caro. Muito caro. Tudo é muito caro. Muito caro, e eu acho assim, neurologista do SUS pedindo uma avaliação neuropsicológica que o próprio SUS não dá. Não fornece? Eu acho que isso é impeditivo, Sim. Né? É impeditivo de um laudo, impeditivo de um direito de ir e vir da pessoa. Sim. Porque isso acaba acarretando criança fora da escola, porque não tendo laudo não tem professor de apoio obrigatório, não tem um tratamento, e aí várias coisas que não vai fazer porque ela não consegue estar em certos lugares por conta de desregulação, né? Então, assim, isso engloba o direito à dignidade da pessoa. Sim. E lembrando aqui que a gente está falando de um assunto que é a nível nacional. A gente não está falando de um lugar específico, né? Um neuro de um município ou de outro, não. É um trabalho que é a nível nacional. Eu recebo demandas de mãe do Rio Grande do Sul, do Maranhão. E, assim, realmente, um neuro solicitar um exame mais detalhado, um acompanhamento mais detalhado que o próprio sistema não oferece, isso impede as crianças de evoluírem, de ter acesso a tratamentos, né? Como você, eu também tenho essa demanda, assim, na verdade, não vou até falar outra palavra. A gente tem contato com mães de outros municípios, outros estados, sim. E elas trazem as demandas delas. E são as mesmas, né? Eu costumo dizer... Só muda o lugar. Só muda o lugar. E isso não tem a ver também com classe social, né? A gente transita por muitos lugares. Eu, às vezes, estou em contato com as mães na Barra. E quando a gente se reúne, os desafios são os mesmos. Escola, saúde, mesmo com plano de saúde, mesmo com dinheiro. Então, isso mostra também que não é só sobre dinheiro, né? Precisa ter um olhar de carinho, ter um amor, um cuidado e um interesse em realmente querer prestar um serviço de qualidade para essa parte da população. Isso. Nós não somos números, nós somos pessoas. A gente precisa de acolhimento, de carinho, de respeito. Respeito. Os lugares que trabalham com pessoas atípicas precisam ter respeito. E os que não trabalham precisam respeitar os atípicos de outra forma, né? Também aceitando que eles estejam naqueles lugares, aceitando a forma da gente ser. Sim. Né? Os atendimentos aos atípicos, né? Eu quis falar de diferente, é porque as clínicas precisam fazer o tratamento. Sim. Que não fazem, né? Hoje também virou um pouco de moeda, né? Então, é mais número. Enfim, são muitos desafios, mas devagarzinho a gente vai quebrando barreiras. Não sei se você tem esse pensamento, mas eu entendo que eu, como mãe atípica, por estar vivendo ali na pele, eu consigo entender melhor um pouco dessa realidade. Então, quando uma mãe vem com uma demanda, eu consigo entender o que ela fala, porque é os mesmos desafios que eu passo. Você se sente assim?
Eu sinto, inclusive, o meu telefone é o que está no Instagram. Eu não vou mudar isso enquanto eu puder. O primeiro contato eu quero que seja comigo. Porque eu tenho a representatividade do que a pessoa está passando. A maioria das mães, quando sabem que eu sou mãe atípica como ela, ficam com liberdade de Falar, de se abrir. e falar realmente que está no coração, os medos, as angústias. E isso não tem preço, porque o psicólogo não vai ouvir como a gente ouve. Como a gente ouve. Não vai entender como a gente entende. Então, enquanto eu puder, eu vou receber primeiro contato dessas mães. Eu costumo dizer que eu sou renovada, né? A cada contato, a cada história que eu conheço, eu consigo entender os meus desafios, os meus privilégios, porque a gente sempre percebe que tem alguém passando por uma situação muito mais desafiadora do que a nossa. E é mesmo vivendo um chamado, né? Às vezes eu viro à noite com uma mãe lá conversando, quando eu vou ver o dia tá clareando, eu falo assim, meu Deus, passou e eu nem percebi. Mas não tem como você falar assim, não, isso aqui não é comigo. Eu não consigo nem dormir, eu acho, se eu não der a assistência que a mãe tá aí me procurando pra ter. E é aquilo, quando você faz o que você gosta, É leve. você não sente nem que tá clareando, nem que tinha que dormir, né? Você nem fica cansada, você tá ali, né? Essa é uma renovação. E eu acho que Deus colocou a gente no mundo para isso, para servir. A gente está aqui para servir. Funciona realmente. Eu acho lindo também o trabalho que você faz na Casa Típica, porque você tem um olhar muito amplo para todas as áreas das famílias. Eu até falei no podcast anterior, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente não está falando só da pessoa com deficiência. É toda uma família, por exemplo, lá em casa a gente não vai na praia se não organizar antes, porque precisa estar legal para o Caleb, porque ele tem as limitações dele. Então, tudo acontece de acordo com a necessidade do Caleb. E lá na Casa Típica, você consegue não só oferecer tratamentos, né, para as pessoas com deficiência, para os autistas. Você oferece um acolhimento para as mães, oferece a oportunidade das mães empreenderem, mães essas que a primeira coisa que acontece quando a maternidade atípica chega é precisar deixar o mercado de trabalho, não tem mercado de trabalho que comporte as rotinas intensas de terapia, que aceite uma mãe cansada, que muitas das vezes virou a noite com um filho em crise. E a Casa Típica consegue atender e entender todos esses lados que envolvem uma pessoa atípica. Verdade. E lá a maioria é também, né? Os colaboradores, a maioria é família. Ou é pai, ou é avó, ou é mamãe, ou é um atípico. E é isso, a gente precisa pensar na família. Quando a família chega lá, a gente faz uma entrevista social para saber de todos os produtos, todas as demandas da família. Emprego, saúde, tá com dor no pé, tá precisando de roupa, de medicamento. A gente tenta abraçar tudo isso. E, inclusive, você falou agora da demissão. Hoje eu recebi a notícia de uma mãe que trabalhava no colégio e ela falou, olha, que eu fui demitida. Eu tenho certeza que eu fui demitida porque meu filho estuda lá e ele desregula. E isso acho que estava atrapalhando. O colégio não estava gostando. Uma professora com um filho autista que desregula. Todo um preconceito, né? Todo um capacitismo. E é isso que a gente vive diariamente. Isso é muito real, já falei aqui algumas vezes, né? O Voz Atípica nasceu de uma demanda de uma escola da rede privada que quis retornar o valor quando viu o Caleb numa cadeira de roda. Então, assim, a escola automaticamente olhou para a cadeira de roda e limitou o Caleb à cadeira, que não tem espaço para ele e a escola não quer ele aqui. E, então é realmente muito desafiador. Pode parecer chocante para você que está assistindo de casa quando a Manu traz o relato dessa mãe, mas é uma realidade, né? As pessoas, elas realmente limitam os lugares que os nossos filhos devem ou não estar. E a gente, quanto mãe, a gente briga. A gente está aí. A gente está aí todo dia brigando. Briga pelos nossos e briga pelos outros. Pelas outras mães e vambora. Eu sou brigona sim e vou continuar. A inclusão, a conscientização, ela acontece, né? Depois da informação. Não é possível uma pessoa que recebe uma informação que vai assistir esse podcast, por exemplo, e ela vai terminar olhando tudo da mesma forma. Não, ela vai conseguir melhorar muito a vida dela e tentar modificar o redor. Quem está fazendo errado ali, sendo capacitista, tendo qualquer tipo de preconceito, é crime, né? É crime, e não é crime de crime, vamos dizer assim, né? De juizado, pequenas causas, não. Inquérito policial, pode dar prisão sim. Então, capacitismo tem que ser exterminado de todas as formas, né? Não é só uma coisa, uma atitude imoral, não. É ilegal. E a gente precisa combater. Manu, hoje, quantas famílias são assistidas na Casa Típica? Então, juntando os projetos, né, de terapia, de cursos, e São Gonçalo e Tamboré, a gente deve estar em cerca de 300
300 famílias. Nossa. É um número bem expressivo, né? A gente está falando de famílias. É. E aí hoje vocês prestam esses serviços, né? Cursos, atendimentos, a feira. A gente tem vários projetos, mas eu vou falar só um pouquinho de alguns, tá? Para não estender muito. A gente tem a feira típica cultural, que é geração de rendas para as mães. Tem a Casa Buffet, também tem o Buffet das Mães. Tem agora a Estação da Típica, que eu inventei. Como que é? Estações de algodão doce. Que legal! Tudo são as mães que vão trabalhar. Eu compro As produto, né? Tem os equipamentos e aí elas vão trabalhar Gerar lá renda. a diária e tal, se a gente fechar a festa, né? Nossa, Aquela que coisa incrível. toda, Vamos divulgar mais, ó, gente. Como é o nome da estação? Estação da Típica. Estação da Típica. Contratem para sua festa. Com certeza vocês vão receber um atendimento de muita excelência, de muito Elas sorriso. são caprichosas, né? São. Muito E aí legal. tem os cursos, tem crochê, tem afro, dança terapia, capoeira, balé, jazz, tudo na sede do E Fonseca. Fonseca. E deixa eu ver o que mais. A gente tem as oficinas, sempre as oficinas são alguma coisa para mãe e para criança. Por exemplo, oficina de macramê com oficina de bandeirinha. Vamos ter oficina julina também, né? Oficina de comidas, que é o da nutrição. Então a gente procura, né, ter os passeios, a gente tenta fazer um pouquinho de tudo, né? E é legal porque é um trabalho que a mãe pode ali buscar uma área profissional e o filho também tá fazendo alguma atividade, né? Porque muitas das vezes a mãe ela não tem rede de apoio. Então, Lá tem. lá isso tem esse acolhimento. Isso Tem um bacana. que eu quero até também deixar aqui, que é a Casa em Festa, que a gente faz a festa de aniversário. Por quê? Se a gente inventou isso? Porque a gente sabe que os nossos filhos não são convidados para a festa. Isso é real. Para você que está Quando a assistindo. gente faz, às vezes ninguém vai, né? Então a gente lá tem a festa de aniversário, a Casa Típica dá tudo, só não dá o convidado, mas o convidado vai todo mundo, né? É para todo mundo. Então, quem quiser fazer aniversário lá, é só entrar em contato. E aí o aniversariante escolhe o tema do seu aniversário. Se coincidir de ter um menino, uma menina, a gente faz 2 meses, ou então eles combinam uma coisa que os dois gostem. Então, sempre vai ter festa para todo mundo. Né? Nossa, que legal. Eu fiquei até um pouco emocionada, porque realmente é algo muito real, né? Ano passado eu fiz a festa, na verdade foi início desse ano, eu fiz a festinha das crianças, e aí eu fiz questão esse ano de convidar as crianças da terapia, os amiguinhos do ciclo mesmo da nossa vivência, representantes de outros coletivos, e aí uma mãezinha veio pra mim no meio da festa chorando, falou assim, eu não me lembro a última vez que meu filho foi numa festa. Muito obrigada por você me convidar. E aí eu me dei conta que sim, também nós não somos convidados, muitas vezes até pra festa de parente. Quando eu vejo a festa já foi, já aconteceu, eu falei, oi, que legal, não chegou o convite. Isso é uma realidade, né? Então, assim, uma triste realidade. A maternidade atípica, ela traz uma solidão muito grande por culpa dos outros, né? Que não tem esse olhar de carinho, de atenção, de compreensão com os nossos filhos. Pois é. É uma pena, mas a gente está aí para tentar reverter isso. Todo dia a gente tem o Projeto Orientes, inclusive, que é de orientação. A gente orientar parentes, né? Orientes, a gente vai em escolas, vai em empresas, Cara, muito importante. Conversa mesmo, faz palestra, quem precisar também. Sou eu, né, da Casa Típica, tem a Lília e o Paulo do Pais Além do Espectro. Que também são maravilhosos, eu quero trazer eles aqui. aqui. A Andressa do Lions Clube Fonseca e a Isabel Simão do Grupo Ames. Então a gente se uniu para só uma galera top, a galera de excelência mesmo. A gente se uniu aí, né, para levar a inclusão todos os tantos. Sim, e é muito importante. A gente também faz esse trabalho de conscientização e eu percebo que realmente muda o ambiente. Recentemente a gente esteve no Corpo de Bombeiros em Realengo. E aí eu pedi para levantar a mão quem lá era pai atípico, mãe atípica, eu tinha uma vivência. Um monte de bombeiro levantou a mão. E depois o comandante veio e falou assim, eu não sabia. Obrigada, porque eu quero poder assistir eles de alguma forma. O que eu posso melhorar? Eu falei assim, muitas das vezes é um pai que chega aqui virado, de uma noite que o filho teve crise, que precisou ir para emergência, é uma mãe, mas eles não falam. Eu falei, a gente nunca vai chegar num lugar falando, ei, eu tô cansada, eu sou mãe. A gente não quer ser coitadinha. A gente não quer, a gente quer fazer o nosso, mas é muito importante que tenha um apoio também nos ambientes de trabalho. Então, esse trabalho que vocês fazem, em união, é realmente muito importante, porque abre visões, né? E é muito importante. Isso, é mesmo.
Vamos continuar. Vamos. E você percebe, assim, alguma mudança no olhar da sociedade desde que você fundou a Casa Típica, principalmente ali no Fonseca, né? Que tem uma vizinhança, eu já fui lá. Você percebe que a galera começou a entender melhor? Eu ia começar falando ali do Fonseca mesmo. Realmente modifica, né? Muita gente não sabe nada de nada, não sabe o que é uma deficiência. Então a gente chegou ali e levou realmente inclusão para aquele espaço. E com a rede social, né, a gente consegue diariamente atingir muitas pessoas. Inclusive, no meu espaço, né, no meu local de trabalho, eu também consigo falar de inclusão. E uma vez uma colega de trabalho, já adulta, ela falou: Manu, eu fui seguir lá, né, o seu trabalho, e eu fui seguir porque você é minha amiga. Só que aí comecei a ler as coisas que você escrevia lá, e eu vi que eu era tudo aquilo ali. Aí o que eu faço? Eu falei: então vou te ajudar, neurologista. Você quer conversar com a psicóloga primeiro? Não, então. Aí pronto, foi pro neurologista, ele pediu os exames e hoje ela tem o diagnóstico de autismo. Por conta do que ela viu ali. Um diagnóstico tardio, mulher, né? Aí ela, ai, que bom, agora eu entendo, porque muita coisa eu passei. Passou. Eu não entendia. E aí eu fui vendo que aquilo que estava escrito ali era o que eu sentia, o que eu tinha na cabeça, o que eu fazia. E, então, assim... Esse é o poder da informação. Nunca que ela ia entrar nessa informação se não fosse por ser minha amiga e querer, né? Entender. Então, realmente muda o ambiente, né? E falando de diagnóstico tardio, hoje em dia é o que mais tem. Porque antigamente não eram falados sobre autismo, não eram... As pessoas com deficiência em si eram muito mais exclusas. Eu acredito que hoje em dia, nós, quanto mães e cuidadores, a gente está mais empoderado a querer lutar e abrir espaço para os nossos filhos. Então, acontece que em todo lugar você encontra, né, uma pessoa com um colar de identificação, que é muito importante. Mas antigamente não tinha essas informações. Antigamente eram tratados como doentes. Eram doentes e era manicômio e era para esconder. E não é para esconder. Falo para todo mundo que meu filho é autista, sabe por quê? Eu quero que todo mundo saiba que ele faz tudo, ele pode fazer tudo, porque ele é autista. Ele não é uma pessoa doente. Ele pode sim aprender, ele pode escolher a profissão que ele quiser. Ele pode, é só dar o espaço para ele fazer. Eu falo, cara, ele quer ser professor, né? E ele vai ser. E aí eu falo assim, a cadeira de roda vai impedir meu filho de ser professor? Não vai. Eu brigo, a gente briga todo ano por acesso à educação, a gente tá sempre em cima. Ser. Cara, você quer ser professor? Vai ser. Então, a gente não pode deixar as pessoas limitarem nossos filhos, né? Pelo diagnóstico. Não é um diagnóstico, são pessoas. Exatamente. Então é isso. Eu falo mesmo, gosto que ele ande identificado. E eu falo que, olha, ele é autista, por isso que ele gosta de pular, ele gosta de correr. E ele tem hiperfoco nisso. Vamos respeitar, né? Isso ele vai fazer no jeitinho dele, vai aprender em outro time, mas aprende. Né? Manu, quais são os maiores desafios para manter uma instituição como a Casa Típica viva e ativa? E o que mais te motiva a dar continuidade nesse trabalho que é tão lindo e tão importante para toda a sociedade? Olha, o que motiva, já vou falar que são os sorrisos, né? Os sorrisos, a alegria que eu vejo das famílias, isso já é assim, o pagamento de todo o esforço. O esforço é diário, por tudo. Né? A parte financeira, que a gente tem dificuldade, e a parte estrutural mesmo, né? Porque o que eu queria era estar em muitos lugares já. Mas a gente tem essa dificuldade de ter um espaço físico mesmo, né? Agora, eu tenho muito a agradecer aos alicerces que eu falo, né? Que os colaboradores são os alicerces da casa. Sim. Eles são realmente todo... Uma engrenagem que faz acontecer, é um trabalho, né? Eu tenho só a agradecer, porque só vieram pessoas de Deus mesmo. Só pessoas que Deus botou no caminho. Então, e aí quem não tá de acordo... Não consegue manter, né? Não consegue permanecer. Leva embora. Então, assim, eu só tenho a agradecer. A minha equipe lá, os colaboradores que estão com a gente, todo mundo que é voluntário também, são maravilhosos. E eu sempre estou elogiando, né? A gente, quando tem que falar alguma coisa ruim, vai falar. Mas eu só tenho elogios e eu elogio mesmo. Eles sabem disso. E realmente, quando você chega na Casa Típica, você tem o sorriso da tia do salgado, o sorriso da assistente social. Cada espaço que você vai andando lá realmente tem muito acolhimento. E Dona Edna é a nossa voluntária mais idosa, mais experiente.
Mas ela é fogo, ela sofre, outro dia teve um faco, na semana seguinte estava lá, ó, morre. O Dona Edna, senta, hoje a senhora veio só para conversar, não vai fazer nada. Não, minha filha, eu gosto de trabalhar. Um beijo, Dona Edna. A Dona Edna gosta. Se parar, nem dá certo. Fica lá, deixa, né? Peixeiro. A gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria que você falasse também como funciona o trabalho da feira típica. Se as pessoas quiserem ter a feira típica, como que funciona? A feira, a gente tem a feira típica cultural, a gente faz os nossos eventos, né, autônomos, e aí também tem as mães. E também a gente está nos eventos dos parceiros. Quem quiser convidar o nosso evento para estar com vocês, só entrar em contato com o meu celular ou com o Instagram da Feira Típica Cultural ou da Casa Típica. E a gente vai. Vocês levam toda a estrutura, as mães levam são diversos levam itens, material, né? Elas vão uniformizada, vai com a toalhinha. A gente está vendo para comprar já, não é a barraca, né? A gente vai comprar um stand, porque aí a gente vai padronizar, vai poder ir nos eventos já com a nossa feira completa. Mas, no geral, já é uma coisa muito bem organizada. Sempre quando eu vejo assim, eu falo, opa, Casa Típica, Feira Típica tá presente. Tem a toalhinha, Isso foi escolha delas, tá? Porque a gente não vai também obrigar nada, mas o uniforme, elas mesmo que se organizaram para ter. Aí eu falei, então vou fazer a arte para todo mundo ficar bonitinho. Então foi assim. E, no geral, a renda é para elas, né? Não, eu não ganho para contribuir, realmente. Isso. Eu sempre costumo dizer, gente, compra de uma mãe típica, você está contribuindo para um leite, para um medicamento, para uma consulta. Então, faz total diferença. Quando você vê uma mãe típica empreendendo, pode ter certeza que ela estacionou a sua vida profissional para se dedicar à evolução do seu filho, né? Para poder colocar ele de uma forma mais aceitável na sociedade. A gente espera que o restante da sociedade também esteja se buscando ser aceito com os nossos filhos. Não, nossos filhos têm que caber, né? Mas a sociedade também tem que entender as limitações dos nossos filhos e respeitar. Então, valorize o trabalho de uma mãe típica, é muito importante. Exatamente. Manu, para encerrar, eu quero que você olhe para esta câmera e deixe uma mensagem para quem vai assistir esse podcast, para as mães, para quem quiser conhecer. Se você quiser também, pode falar o Instagram da Casa Típica, fica à vontade. Então, meu recado para as mães é que o diagnóstico não é o fim, não é o fim. Vocês vão ver que seus filhos podem tudo, podem conquistar o mundo e que a gente tem que dar toda a possibilidade para isso acontecer, né? Então, vocês precisam ajudar com o quê? Com respeito às condições do seu filho e também com as terapias. Isso é essencial. Tem que fazer, não adianta. Então, é isso que eu quero deixar. Eu quero deixar um recado. Façam terapias, respeitem o seu filho e vão embora. E deixa também o Instagram da Casa Típica para quem quer conhecer o trabalho, entender melhor. A nossa rede social, @casa.atípica, @casarara _atípica e @feira típica cultural. Feira.atípica cultural. Desculpa, gente, que ainda tem mais além daqui, mas aí, se vocês seguirem a casa.atípica, lá tem os outros, tem o endereço dos outros Instagrams também, né? Obrigada, Manu. Uma grande honra ter você aqui no nosso podcast. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou grande fã, a gente já tem uma conexão, a gente está sempre conversando e estreitando laços e eu realmente sou muito fã. Parabéns, eu sei o quanto é importante. Quando eu encontro as mães da Feira Típica, eu fico extremamente feliz de sentir a felicidade delas e isso é fruto do seu trabalho, do seu acolhimento. Que você continue, apenas continue apesar de desafios. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Bruninha. Encerramos por aqui mais um episódio do Voz Atípica Podcast, em parceria com o Shopping Pátio Alcântara e Excelência Filmes. E claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Vamos alcançar o máximo de pessoas e juntos dar voz com propósito.